Fala aí, galera. Estamos aqui para mais uma aula de inglês para as duas turmas do pré-militar, tá? Para a turma da manhã e para a turma da tarde, beleza? Vou pedir novamente para vocês se atentarem a esta cronologia aqui, tá? Hoje praticamente fazemos 2 meses de aula, então vocês percebam que nós já vimos bastante coisa, tá? Bastante coisa de teoria, fizemos alguns exercícios sobre essas teorias, tá? E se vocês olharem aqui todas as datas, todos os conteúdos, vocês vão ver que nós vimos bastante coisa. É importante que vocês estudem, tá? Porque já tem 2 meses de aula, 2 meses de conteúdo e não podemos parar, tá? Começamos lá no dia 19 de fevereiro, hoje já é dia 22 de abril, um pouco mais de 2 meses e 3 dias de conteúdo direto. Então é importante que vocês estudem, tá? Segundo lugar, domingo parece que vocês vão ter um simulado que será realizado de forma digital, tá? Todo o conteúdo de inglês que vai cair no simulado são esses, tá? Do dia 19 de fevereiro até o dia 15 de abril, beleza? Então, todo o conteúdo teórico que vai estar no simulado de inglês é de conteúdo que nós vimos nessas datas, beleza? Eu não vou colocar nada, na verdade, já enviei as questões, inclusive. Não coloquei nada de absurdo, coloquei problemas relacionados a esses temas que nós trabalhamos, tá? Muita atenção para plural de substantivos, adjetivos, comparativo e superlativo, tá? Artigos, ok? Quantifiers, tá? Muita atenção para esses temas. São esses temas que vão cair no seu simulado no domingo, beleza? São 5 problemas, 5 questões de inglês, uma de interpretação de texto e as outras 4 vão ser sobre esses temas. Então, não tem novidade, tá? Inclusive, são questões de concursos anteriores, tá? Não necessariamente concursos militares, porém são questões de concursos anteriores, beleza? Desses temas, tá? Então, é só estudar a teoria, bastante coisa que nós vimos, aula presencial, aula gravada, material no Google Classroom, conteúdo ao vivo. Então, o que não falta aí é conteúdo para vocês estudarem, beleza? Então, para se preparar para a prova, basta estudar esses conteúdos aí, beleza? O que nós estudamos na semana passada? Nós terminamos o conteúdo de adjetivos, tá? Importantíssimo. Comparativo de adjetivos, regulares e irregulares, superlativo de adjetivos, regulares e irregulares também, beleza? E o que nós vamos... e o que nós vimos também semana passada? Nós vimos o verbo to be, tá? Antes de nós começarmos a estudar verbos, antes de nós começarmos a estudar verbos, nós vamos estudar algumas coisas ainda, por exemplo, pronomes, tá? Mas antes de começarmos a estudar tempos verbais, eu gosto muito de trabalhar esses 2 verbos com vocês de forma muito separada e muito característica, porque são verbos importantes. O primeiro dele que nós vimos foi o verbo to be, beleza? Nós estudamos semana passada o simple past, o simple present e o simple future do verbo to be, tá? É importante que vocês tenham o domínio desse verbo, beleza? Nos 3 tempos simples, inclusive, tá? E hoje nós vamos ver o verbo to have, né? O verbo ter, beleza? Que também é um verbo importante, que eu gosto muito de trabalhar com ele de forma separada. E hoje nós também vamos ver os 3 tempos simples desse verbo. O simple present, o simple past e o simple future, beleza? E também vamos começar a estudar pronomes, tá? Pronomes tem bastante coisa para a gente ver e é importantíssimo também que vocês conheçam a teoria dessa classe gramatical, beleza? Então vamos lá, vamos dar início à aula de hoje, parar de conversa fiada. Vamos ver aqui, ó, o verbo to have, tá? Se esse verbo for utilizado
em uma oração, em uma sentença, em uma frase, com o verbo principal, esse verbo vai ter a semântica de ter, possuir. Então, ele vai ser comparado com o português em relação a significado com o verbo ter ou o verbo possuir, se for usado como verbo principal da frase, tá? E uma observação que eu coloquei aqui importantíssima é que o verbo to have não aceita gerúndio, tá? Vocês vão entender mais ou menos o que é gerúndio ainda hoje. Vou falar um pouquinho sobre o que é gerúndio para vocês, mas se o verbo to have for utilizado como verbo principal, ele não vai aceitar gerúndio, tá? Porque se eu pensar no português, o verbo possuir, qual seria o gerúndio do verbo possuir? Seria possuindo. Qual seria o gerúndio do verbo ter no português? Seria tendo. Então, esse verbo no inglês não aceita gerúndio, beleza? Então vamos lá. Como é que nós fazemos a formação do verbo to have no simple present na forma afirmativa? Então nós temos aqui todas as pessoas, certo? A primeira pessoa do singular, a segunda do singular e a terceira do singular, a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural, tá? Como é que nós vamos formar o verb to have no simple present na afirmativa? Vai ser desta maneira. I have, you have, he, she, it, has. We have, you have e they have. Bem tranquilo, não tem mistério. Não temos forma contraída na afirmativa do simple present do verbo to have, beleza? Então, olha só. Vamos ver aqui. Vou aproveitar para tentar fazer alguma revisão com vocês, tá? Então, o primeiro exemplo. Eu tenho aqui. The baby has blue eyes, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui. O verbo to have sendo conjugado no simple present na terceira pessoa, beleza? Então, aqui nós temos o has, beleza? Qual seria o sujeito da oração? The baby. The baby. The baby é a terceira pessoa do singular. Ou vai ser he, ou vai ser she, tá? E aí eu vou conjugar o verbo to have no simple present na terceira pessoa do singular. E vai ser has, beleza? Eu tenho aqui o artigo definindo the sendo utilizado antes do substantivo baby, beleza? Esse artigo definindo the está indicando que nós estamos falando de um baby específico. Um baby, um bebê, que talvez já esteja sendo conhecido no contexto, tá? Lembrando como nós utilizamos o artigo definido the, beleza? Então, olha só. Então, olha só. The baby has blue eyes. Artigo definido the, beleza? Substantivo. Esse substantivo está no singular. É um substantivo regular. E se eu quiser passar ele para o plural, como é que fica? Olha, é um substantivo que termina em Y. Substantivo que termina em Y, nós formamos o plural regular desse substantivo, acrescentando IES. Então, nós retiramos o Y e acrescentamos IES. Então, fica babies. Beleza? Aí o verbo to have sendo conjugado na terceira pessoa do singular, tá? Nós temos aqui um adjetivo blue, um adjetivo
que caracteriza um substantivo, beleza? Esse adjetivo blue caracteriza eyes, tá? Esse substantivo eyes está no plural, certo? Eu não traduzi essa frase, né? O bebê tem olhos azuis, beleza? Olhos azuis. Esse substantivo eyes, que significa olhos, está no plural. Como seria o singular dele? Seria eye, certo? De um olho somente, tá? E esse substantivo está caracterizando eyes. Lembrando, o posicionamento de um substantivo de forma geral, na verdade, o posicionamento de um adjetivo de maneira genérica é antes do substantivo que ele qualifica. Então, tem aqui um adjetivo sendo colocado antes de eyes, beleza? E lembrando também que adjetivo não varia nem em gênero, nem em número. Então, por isso que eu uso blue. Apesar do substantivo estar no plural, eu não vou variar esse adjetivo em número, beleza? Então, fizemos aqui uma pequena revisão sobre algumas coisas que nós já trabalhamos, tá? Então, olha só. I have many friends. Então, eu tenho aqui, primeiro, ó. Então, olha só. Eu tenho aqui, I have many friends. Ou seja, eu possuo muitos amigos, tá? Eu tenho o substantivo to have sendo conjugado no simple present na primeira pessoa do singular. I have many friends. Temos aqui um quantifier, beleza? Que quantifier é esse? Many, tá? E que vem antes de um substantivo, que é friends, beleza? Por que eu uso many e não much? Porque o substantivo que ele vem antecedido, né, é um substantivo contável. Então, com substantivos contáveis, nós utilizamos many e não much, beleza? Então, por isso que eu uso many friends, porque friends é um substantivo contável, tá? E é um substantivo que está no plural, é um substantivo que possui plural regular. Por quê? Porque eu só acrescento S no final da palavra. O singular de friends seria friend. Ok? Quantifier, substantivo, tá? Vamos lá. Como é que nós formamos a negativa do verbo to have no simple present, tá? Como é que nós formamos isso? A gente vai precisar de um verbo auxiliar. Então, como é que vai ficar? Vai ficar pronome, verbo auxiliar, partícula not e o verbo to have. De novo, pronome, verbo auxiliar, partícula not e o verbo to have, sendo conjugado. Então, olha só. Na primeira pessoa, eu tenho I do not have, tá? Então, para fazer a negativa no simple present, eu vou precisar do verbo auxiliar to do, beleza? Vou usar a partícula not e depois o verbo to have, tá? Percebam que vai ser to have para todas as pessoas, tá? A única coisa que vai mudar vai ser a conjugação do verbo auxiliar. Quem conjuga é o verbo auxiliar. Então, you do not have. She does not have. Beleza? It does not have. Beleza? Quem vai conjugar vai ser o verbo auxiliar, tá? E nós temos a forma contraída para a negativa do verbo to have. Nós temos aqui I don't have, you don't have, e assim até o fim.
Por exemplo, she doesn't have. Beleza? Então, tá aí como é que nós formamos a negativa no simple present. Beleza? Então, olha só. Vicky doesn't have a car. Então, eu tenho aqui o verbo to have sendo conjugado no simple present na forma negativa na terceira pessoa. Por quê? Porque Vicky, muito talvez é uma mulher, né? E she é terceira pessoa do singular. Então, como é que ficaria na negativa? She doesn't have a car. Beleza? They don't have a large house. Então, olha só. Vamos voltar aqui no primeiro exemplo, que eu não traduzi. Então, Vicky não tem um carro. Essa é a tradução do exemplo que eu estou dando. Tá? Segundo exemplo. They don't have a large house. Ou seja, eles não possuem uma casa grande, uma casa ampla. Tá? Eu tenho o verbo to have sendo conjugado na terceira pessoa do plural, they, no simple present, na forma negativa. Beleza? Mais uma vez, temos um adjetivo que é large. Tá? Esse adjetivo qualifica house. E se ele qualifica house, ele tem que vir antes do substantivo. House é o substantivo. Large é o adjetivo que qualifica esse substantivo, beleza? Então nós temos aqui um adjetivo que vem antes do substantivo, tá? Então vamos lá. Como é que... algumas observações aqui do verbo to have para vocês. Eu também posso fazer a negativa do verbo to have sem o verbo auxiliar to do, tá? Qual é a diferença? A diferença é que essa construção é mais formal, beleza? Então, se eu escolher fazer uma negativa sem o verbo auxiliar to do, eu estou fazendo uma construção mais formal do que o usual, beleza? Então, por exemplo, I have no objection to your request. Ou seja, eu não tenho nenhuma reclamação, nenhuma objeção para o seu pedido, certo? Então, olha só. Primeiro, eu tenho aqui... Olha esse exemplo. Esse exemplo é interessante, tá? Olha só, primeiro, eu tenho aqui o verbo to have sendo conjugado na primeira pessoa do singular, I, certo? No simple present, na forma afirmativa. Sendo que, olha só, eu tenho aqui uma partícula no, beleza? Nós estudamos isso em quantifiers, certo? Quando nós diferenciamos o no do N. Isso é importante, galera, tá? Porque olha só, essa é uma frase afirmativa, tá? Toda a frase está na afirmativa, porém, esse no me dá um sentido negativo para a frase. Por quê? Porque olha só, eu tenho nenhuma reclamação, nenhuma objeção para o seu pedido, tá? Então, esse no me dá um sentido negativo, apesar da frase estar na afirmativa, beleza? O que acontece aqui? Se eu quisesse passar essa frase para a negativa, eu teria que trocar o no e colocar a frase na afirmativa. Só que eu troco o no por quem? Por N, tá? Então, ficaria I don't ou do not have any. Tá? Se eu quisesse utilizar o N,
eu teria que colocar a frase na negativa, beleza? Então, lembrem-se disso. Se eu tiver o no, a frase tem que estar na afirmativa. Se eu tiver o any, a frase tem que estar na negativa. Então, I don't have any objection to your request. Certo? Ou I have no objection to your request. Beleza? Então, isso aqui, a diferença do uso do no e do any está no tema de quantifiers e determiners, que nós também já estudamos. Beleza? Então, qual é a ideia aqui? Eu estou fazendo uma frase com sentido negativo, mas a frase não está na negativa. Tá? O verbo to have está na afirmativa, no simple present. Eu posso ter outra formação de negativa para o simple present também, beleza? Então, olha só, eu posso fazer a negativa no simple present sem usar o verbo auxiliar to do na negativa. Como é que ficaria? Por exemplo, I haven't a clue, certo? Esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês. I haven't a clue. Esse verbo to have está sendo conjugado na primeira pessoa do singular, I, no simple present, e está na negativa, certo? Ainda que não estejamos usando a partícula to do, tá? Então eu tenho aqui a partícula have mais not, né? A estrutura. Have mais not, tá? Só que essa é uma linguagem muito informal, tá? Quando eu faço esse tipo de negativa, eu estou utilizando uma linguagem informal, beleza? Então, para ser formal, eu preciso ou utilizar o to do na negativa ou fazer esse tipo de estrutura, tá? Como é que nós fazemos a interrogativa no simple present do verbo to have? O que eu vou fazer? O mesmo esquema da semana passada. Eu vou inverter o pronome com o verbo auxiliar, tá? Então, olha só, nós temos aqui verbo auxiliar, pronome e verbo principal. O verbo auxiliar é o verbo to do. O pronome é o I. O verbo principal é o verbo to have, tá? E percebam, vai ser have para todas as pessoas. Quem vai ser conjugado vai ser o verbo auxiliar, o verbo to do, tá? Então, por exemplo, ficaria does she have? Eu tenho aqui um exemplo na terceira pessoa do singular she, beleza? Quem vai ser conjugado? O verbo to do, na terceira pessoa do singular, que vai para does. Então, does she have? Beleza? E percebam, nós não temos forma contraída para a interrogativa, tá? Vamos lá, vamos ver aqui alguns exemplos. Does John have a cell phone? Ou seja, eu tenho o verbo to have sendo conjugado no simple present, na interrogativa, na terceira pessoa do singular, tá? Então, does John, John é he, beleza? É ele, tá? Então, does John have a cell phone, tá? Do you have any brothers or sisters? Beleza? Lembrando, olha o quantifier any, tá? Any é utilizado em frases interrogativas, tá? Eu lembro muito bem. Isso aí foi uma aula que eu gravei e coloquei no Google Classroom. Uma aula sobre determiners, quando nós diferenciamos o uso de some e any, beleza? E quando que nós utilizamos any? Em frases interrogativas. Então, por isso que eu estou utilizando any e não some, beleza? Então, olha só. Segundo exemplo. Do you have any brothers or sisters? Ou seja, você possui algum irmão ou irmã? Eu tenho o verbo to have sendo conjugado na segunda pessoa do singular, you, no simple present e na forma interrogativa, tá? Então, olha só.
Do you have any brothers or sisters? Olha o primeiro exemplo. Does John have a cell phone? Beleza? Ou seja, o John tem um celular, tá? Então fica aí o verbo to have no simple present para vocês, tá? Vamos ver aqui uma observação. Na forma interrogativa, também é possível construir as orações sem usar o do ou does, mas esta construção é mais formal, tá? Então, olha só, eu posso fazer interrogativa no simple present também sem utilizar o do, tá? Eu não preciso utilizar o verbo auxiliar to do para fazer interrogativa. Sendo que, qual é a diferença? A diferença é que essa estrutura é muito formal, tá? Então, se eu não utilizo o verbo to do para fazer negativa ou interrogativa, eu estou utilizando uma estrutura mais formal, beleza? Então, olha só. Have you an appointment today? Ou seja, você possui um compromisso hoje? Appointment, compromisso, tá? Eu tenho aqui o verbo to have sendo conjugado na segunda pessoa do singular, you, no simple present, na interrogativa, tá? Ainda que nós não estejamos utilizando o verbo auxiliar to do, beleza? Essa estrutura está muito formal. Have you an appointment today? Nós temos aqui um artigo indefinido an, beleza? Ele vem antes do substantivo appointment. Appointment, um substantivo que começa com vogal e som de vogal. Appointment. Então, por isso que eu uso an e não a. Beleza? Olha aí, ó, fazendo revisão de artigo indefinido para vocês. Tá? Vamos lá. Vamos agora para o simple past. Tá? Como é que nós fazemos o simple past do verbo to have? É fácil, tá? É colocar had para todas as pessoas. Então, I had, you had, he, she, it, had, beleza? We had, they had, you had, beleza? A gente vai ver quando nós começarmos a estudar simple past de verbos, nós vamos ver que o verbo to have possui um simple past irregular, beleza? Então vai ser had para todo mundo. E nós não temos forma contraída para o simple past na afirmativa. Então olha só. Olha o primeiro exemplo. He had a terrible stomachache yesterday. Ou seja, ele teve uma dor de barriga, uma dor de estômago terrível ontem. Então olha só. Primeiro, verbo to have sendo conjugado no simple past, na terceira pessoa do singular he, beleza? Então, he had, tá? Nós temos aqui terrible stomachache. Temos o adjetivo terrible. Terrible é um adjetivo nessa frase, tá? Stomachache é um substantivo. Terrible qualifica stomachache, beleza? Por isso que terrible vem antes do substantivo stomachache, beleza? Por quê? Porque adjetivo, de uma forma genérica, vem sempre antes do substantivo que ele qualifica. Então, terrible stomachache, beleza? E yesterday é um advérbio. Nós ainda não estudamos advérbios, mas yesterday é um advérbio, significa ontem, tá? They had a farm in Arizona. Ou seja, eles possuem uma fazenda em Arizona. Primeiro, eles possuíam, né, no caso, tá no simple past. Eu tenho o verbo to have sendo conjugado no simple past na terceira pessoa do plural they. Então, they had, tá? They had a farm in Arizona. Vamos agora para negativa. Como é que nós fazemos a negativa do
Simple Past. Então, olha só. Para fazer a negativa do Simple Present, eu utilizo o verbo auxiliar to do na negativa no Simple Present. Agora eu vou utilizar o verbo auxiliar to do na negativa, sendo que no Simple Past, tá? Então, quem vai vir como verbo auxiliar é o did. O did é o Simple Past de to do, tá? Então, olha só. I did not have, beleza? E vai ser have para todas as pessoas. Então, o did é o verbo auxiliar no Simple Past. Então, qual é a estrutura na negativa? Pronome, o verbo auxiliar to do no Simple Past, a partícula not e depois o verbo to have, tá? Então, é a mesma estrutura para todas as pessoas. E nós temos a forma contraída. Quem vai ser contraído é o did, beleza? Então, por exemplo, you didn't have, tá? Você não tinha, é a tradução, beleza? Então, olha. You didn't have any choice. Primeiro, o verbo to have sendo conjugado no Simple Past, na segunda pessoa do singular, na negativa. Então, na terceira pessoa do plural, na negativa. Então, they didn't have any choice, tá? Então, olha só, observação. Observação do verbo to have, sendo conjugado na terceira pessoa do plural, na negativa, no Simple Past. They didn't have. Observação sobre o N, o quantifier, o determiner N, está sendo utilizado em frase negativa, tá? Então, por isso que eu uso N e não o no. O no nós utilizamos em frases afirmativas para dar sentido negativo a essa frase. Aqui não. Aqui eu tenho uma oração na negativa. Então, they didn't have any friends. Não, any choice, tá? Então, eles não tiveram nenhuma escolha. Então, N sendo utilizado em frase negativa. E junto com um substantivo que é incontável, tá? Choice é um substantivo incontável. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos ver agora a forma interrogativa. Como é que nós fazemos a interrogativa do verbo to have no Simple Past? Eu só vou inverter a ordem do pronome e do verbo auxiliar did. Então ficaria, por exemplo, did you have? Tradução, você tinha, né? Ou você teve. Did he have? Did she have? Beleza? Eu só vou inverter a ordem do verbo auxiliar e do pronome. O verbo principal continua a mesma estrutura, não muda, tá? E nós não temos a forma contraída, beleza? Olha só. Did she have a lot of homework yesterday? Ou seja, ela teve muita lição de casa ontem. Primeiro, o verbo have sendo conjugado no Simple Past, na terceira pessoa do singular, tá? Então, did she have? Beleza? E na interrogativa, tá? Nós temos um quantifier que é a lot of, tá? A lot of. Lembrando que a lot of pode ser utilizado tanto com substantivo contável como com substantivo incontável. Então, homework é um substantivo incontável. Porém, ainda que seja incontável, eu posso utilizar o quantifier a lot of. Tá? Did you have a client named Ed Thompson? Ou seja, você tinha ou você teve algum cliente chamado Eric Thompson? Primeiro, o verbo to have sendo conjugado no Simple Past,
na interrogativa e na segunda pessoa do singular. Beleza? Não temos nenhum mistério aqui. Tá? Como é que nós fazemos agora o simple future? O simple future do verbo to have. Tá? Então, olha só. Para eu fazer o future, eu vou precisar de um verbo auxiliar para me dar sentido de future, tá? Que vai ser o will. O will vai ficar colocado ali entre pronome e o verbo to have. Então, I will have, tá? It will have. You will have. Então, vai ser a mesma estrutura para todas as pessoas na afirmativa do simple future, beleza? Deixa eu beber uma água aqui que tá osso. Então, para fazer a afirmativa no simple future do verbo to have, eu tenho que ter a partícula will no meio deles dois, tá? E eu posso ter forma contraída, tá? É dessa forma aqui que nós faremos a forma contraída da afirmativa no simple future. Quem vai ser contraído é o verbo auxiliar will, tá? Então, olha só. My mother will have a baby. Ou seja, minha mãe vai ter um neném, certo? Eu tenho aqui o verbo to have sendo conjugado do simple future na terceira pessoa do singular, que é o she, tá? My mother equivale a she. Então, she will have a baby, tá? Vamos ver aqui. Como que nós fazemos a negativa no simple future do verbo to have? Então, vai ficar I will not, e assim só vai mudar o pronome, tá? Então, olha só, eu vou ter que ter pronome, will, partícula not, verbo, tá? Então, por exemplo, I will not, you will not have, I will not have, she will not have, beleza? E eu posso ter duas formas contraídas, tá? Eu posso ter desta primeira maneira e eu posso ter desta segunda maneira aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso ter she won't have, tá? É muito comum também, beleza? Então, olha só. You won't have anything if you don't work hard. Ou seja, traduzindo, você não vai ter nada se você não trabalhar duro, tá? Primeiro, o verbo to have sendo conjugado no simple future na forma negativa na segunda pessoa do singular you. Então, you won't have e ainda está na forma contraída, beleza? He won't have a car until he is 21 years old. Ou seja, ele não vai ter um carro até que ele tenha 21 anos de idade. Então, olha só. Primeiro, o verbo to have sendo conjugado no simple future, na negativa, com forma contraída, na terceira pessoa do singular he. Então, he won't have. Beleza? Olha só que interessante também. O verbo to be sendo utilizado para falar de idade. Nós falamos isso na aula ao vivo semana passada, tá? Que o verbo to be pode ser utilizado para falar de idade. Então eu falo, por exemplo, you are 20 years old, ou seja, você possui 20 anos de idade, certo? O verbo to be sendo utilizado para falar a sua idade, certo? 21 years old, beleza? E como é que nós fazemos a interrogativa do verbo to have no simple future? Da seguinte forma, nós vamos inverter o verbo auxiliar e o pronome, novamente, tá? Então, will I have, will she have, certo? Will it have, e assim para todas as pessoas. A gente só vai inverter
a ordem do pronome do verbo auxiliar will, tá? Nós não teremos forma contraída, beleza? Então, olha só. Will she have a baby? Ou seja, ela vai ter um bebê. Nós temos o verbo to have sendo conjugado no simple future, na interrogativa, na terceira pessoa do singular she, beleza? Will you have enough patience to do this? Ou seja, você vai ter paciência suficiente para fazer isso, certo? Eu tenho aqui o verbo to have sendo conjugado no simple future, na segunda pessoa do singular, certo? Na interrogativa, beleza? Will you have enough patience, certo? Eu tenho aqui o substantivo patience, tá? E antes dele um adjetivo, tá? O adjetivo enough, que significa suficiente, beleza? Esse adjetivo qualifica o substantivo que vem depois dele, que é patience, tá? Então, olha só que interessante. Algumas observações acerca do verbo to have. Eu posso utilizar o verbo to have no sentido de beber ou comer, tá? Então, olha só. Como verbo principal, além de expressar posse, ele pode também estar relacionado a uma refeição. Então, olha só esse exemplo. Today, I had breakfast 7 o'clock. Ou seja, hoje eu tomei café da manhã às 7 horas em ponto. Então, olha só. Eu tenho o verbo to have sendo conjugado no simple past na forma afirmativa na primeira pessoa do singular I. Então, I had. Tá? Só que eu estou falando aqui had breakfast. Se você traduzir ao pé da letra, fica assim. Eu tive um café da manhã às 7 horas em ponto. Tá? E é muito comum essa estrutura. Você utilizar o verbo to have no sentido de alimentar-se, de ter uma refeição, de ter um breakfast, um café da manhã, de ter um lunch, que é almoço, ter um almoço, de ter um dinner, have a dinner, de ter uma janta, tá? Então, essa utilização é muito interessante, beleza? Olha só, what are you going to have? Soda or juice? Ou seja, o que você vai querer ter? Olha só, o que você vai querer ter? Refrigerante ou suco? O verbo to have no sentido de beber, né? Porque o sentido dessa frase é o que você vai querer beber? Refrigerante ou suco? Então, eu estou utilizando o verbo to have no sentido de to drink. E isso é muito comum, tá? E aí, olha só. Lembra que no primeiro slide eu falei assim, o verbo to have não aceita gerúndio. Isso é muito importante porque o exemplo que eu coloquei aqui foi um problema da prova da EFON, tá? Da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Eu só não lembro o ano, eu teria que procurar. Mas isso foi questão da EFON, tá, pessoal? O fato de você poder ou não utilizar o verbo to have com gerúndio, beleza? Então, olha só, quando o verbo to have está sendo utilizado como verbo principal, certo? No sentido de posse, de beber ou de comer, ele não aceita gerúndio, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. No sentido de posse, como verbo principal, o verbo to have não aceita gerúndio, tá? Mas se tiver o sentido de beber ou comer, de to drink ou to eat, eu posso utilizar gerúndio como verbo to have. Olha essa sacada, tá? Então, por exemplo, I can't talk to you now. I'm having dinner with my friends.
que essa frase está me dizendo? Eu não posso falar com você agora. Eu estou tendo uma janta com os meus amigos. Eu estou jantando com os meus amigos. Então, olha só, eu tenho o verbo to have no gerúndio, tá? E por que eu posso utilizar gerúndio nessa frase? Porque o verbo to have não está com sentido de posse. O verbo to have está com sentido de to eat, beleza? Isso foi problema da Efon, tá? Eu lembro muito bem disso. My grandmother is having a cup of tea. Ou seja, minha avó está bebendo um chá, tá? Ou um copo de chá, seja qualquer coisa. Então eu tenho aqui o verbo to have no gerúndio. E por que eu posso usar gerúndio? Porque o verbo to have está com o sentido de to eat. De drink não, de to drink, de beber, tá? Então eu posso usar o gerúndio nesses casos, beleza? Se for no sentido de posse, eu não posso utilizar gerúndio. E aí temos algumas expressões aqui que nós podemos utilizar também o verbo to have, por exemplo, have a nice weekend, ou seja, tenha um bom fim de semana, tá? Olha só esse exemplo aqui. I was having a shower when you got home, ou seja, eu estava tomando banho quando você chegou, tá? Então tem aqui quando você chegou em casa, no caso. O verbo to have sendo conjugado no gerúndio. Por quê? Porque não está com sentido de posse, tá? Está no sentido de tomar um banho, beleza? To have a shower. Então, I was having a shower. Shower, banho, tá? Temos aqui mais alguma informação? Quando é empregado com sentido de ter de ou ter que, expressando obrigação, necessidade, o have vai vir sempre, precedido não, né? Depois do have vai vir sempre um verbo no infinitivo, tá? Então se o verbo to have tiver essa semântica aqui, ó, de ter de ou ter que, o verbo que vier depois de to have vai ser sempre no infinitivo. Então, olha só. I have to wash the dishes. O que essa frase está me dizendo? Eu tenho que lavar as louças, tá? Eu tenho aqui o verbo to have sendo utilizado como obrigação, necessidade, no sentido de ter que, beleza? Então, quando o verbo to have é utilizado nessa situação, com esse sentido, o verbo que vier depois dele tem que estar no infinitivo. Então, por isso que eu tenho aqui to wash, tá? Ó. To wash, lavar, tá? Sempre quando eu tiver um verbo com a partícula to antes dele, esse verbo está no infinitivo. Então, recapitulando, quando o verbo have tiver o significado de obrigação, de necessidade, ou seja, de ter de ou ter que, o verbo que vier depois vai ter que sempre vir no infinitivo, tá? Então, olha só. She doesn't have to tell them her secret. Ou seja, ela não tem que contar a eles o seu segredo, tá? Então, olha só, eu tenho o verbo to have no sentido de obrigação, de necessidade. Ela não precisa contar a eles o seu segredo. Então, olha só, se o verbo to have está com esse sentido, o verbo que vier depois dele tem que vir no infinitivo. Então, to tell, contar, certo? Vai vir o have, depois dele vem um verbo no infinitivo. To tell, contar, tá? I have to study to my test.
Isso aí você está me falando, certo? Eu tenho que estudar para as minhas provas. Então, olha só. O have no sentido de obrigação, de necessidade. Então, ter que. O verbo que vier depois de to have tem que vir no infinitivo. To study. Olha só. I have to study. Eu tenho que estudar. Beleza? Verbo no infinitivo. Tá bem? Mas o que eu posso falar aqui? I had to work until 9 p.m. Ou seja, eu tenho que trabalhar até as 9 da noite. Então, o verbo to have sendo conjugado no simple past na primeira pessoa do singular, na afirmativa. I had. No sentido de obrigação. I had to work. Né? Então, o verbo que vier depois dele vai vir no infinitivo. To work. Certo? Trabalhar. Beleza? Fica aí para vocês o verbo to have hoje. Tem mais alguns exemplos, tá? E fica aí para vocês. Seguinte, esse material, assim como eu sempre tenho feito, vou colocar lá no Google Classroom para vocês, tá? Em PDF para que vocês possam estudar, tá? Lembrando, domingo, eu só não sei o horário, mas o curso divulgou para vocês, tá? Domingo, simulado digital de manhã, não lembro o horário exatamente. Vocês vão ter o simulado de vocês lá, tá? Em inglês, só vai cair conteúdos do dia 19 de fevereiro até o dia 15 de abril, beleza? Estudem esses conteúdos, vocês possuem materiais, né? Vocês possuem teoria, possuem alguns exercícios resolvidos, tá? Vocês possuem matéria no caderno, em PDF, nas aulas que a gente tem gravado. Reassistam as aulas se precisarem. Estudem para esse simulado, levem a sério, deem valor. A gente aqui está tentando fazer um trabalho legal para vocês, para que vocês possam estudar aí na casa de vocês, beleza? Então, para hoje, galera, é só isso, tá? Nós não temos mais nada. Na semana que vem, continuaremos com o conteúdo, tá? Vou ver se eu trago uns exercícios também para a gente fazer. Na semana que vem, vamos começar a estudar pronomes, tá? É importante também estudar pronomes. Fica aí para vocês a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam bem, tá? E que também fiquem em casa, valeu? Então, se preparem para a prova de domingo. Levem a sério, deem valor a isso aí que a gente está fazendo por vocês, beleza? Então, forte abraço e até quarta-feira que vem, valeu? Show!